Nós estamos na série intitulada Idolatria e hoje ela é o último capítulo da introdução, porque a gente vai passar praticamente o ano todo olhando para o que é idolatria em várias áreas da nossa vida, porque a gente tem entendido sim que nós temos errado de uma certa forma, ou de forma certa, não é de uma certa forma, mas de forma certa, o conceito de quem é Deus, o conceito do que é salvação e o conceito da caminhada séria com Jesus Cristo. E o resultado de tudo isso é que a gente muitas vezes está dentro da igreja fazendo uma série de coisas que são religiosas, entretanto, com um resultado espiritual altamente negativo. Então vamos olhar para a Bíblia, e eu queria hoje pensar em como é que nós podemos vencer a idolatria, como é que a idolatria é vencida por nós. Aí eu te convido a abrir a sua Bíblia em Êxodo 32, do verso 1 ao verso 6. Êxodo 32, do verso 1 ao verso 6. É um dos capítulos que eu mais gosto na Bíblia, na verdade são 3, 31, 32 e 33, eu amo de paixão. Se um dia eu for escrever um livro, certeza absoluta que não escreverei, mas se um dia eu for escrever um livro, é em cima desses 3 capítulos da Bíblia que eu gosto muito, muito mesmo, e eu queria que a gente pensasse em cima desses capítulos hoje. Abriu? Abriu? Legal. Então vamos lá, Êxodo 32, de 1 a 6. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhe Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e suas filhas, e tragam-nos a mim. Judeu, né? Só pediu do filho, da filha e da esposa. O dele mesmo não. Ou o homem naquela época não usava brinco. Não sei, fica aí para você pensar o que o texto está querendo dizer. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar à farra. O povo tinha passado 360 anos no Egito como escravos. Deus, de uma forma sobrenatural, levanta um homem chamado Moisés, e quando você vai ler essa questão da saída do povo do Egito, você vê que Deus diz que ele ouviu o clamor do povo, ele viu o sofrimento do povo, e então ele desceu. E quando ele desceu para fazer o movimento todo, ele desce e pega um homem chamado Moisés e faz com que Moisés seja o caminho da saída dessa escravidão toda nesse Egito. E por intermédio de Moisés, o povo enxerga o que Deus fazia de forma sobrenatural. Até que eles chegam num momento, e Moisés sobe no monte, ele está ali recebendo as orientações de Deus, o que Deus tem para o povo, quais são os mandamentos, como é que o povo tem que se portar, numa relação bem intensa entre Moisés e Deus. O problema todo é que Moisés demorou um tempinho a mais lá em cima. E o povo lá embaixo começa a ficar incomodado, dizendo: olha, nós saímos do Egito, nós estamos aqui no deserto, nós tínhamos Moisés, que era o cara que nos orientava, que nos dirigia, que representava Deus. Por intermédio de Moisés, Deus fez um monte de coisa, só que esse Moisés subiu e a gente não sabe o que aconteceu. O cara talvez tenha se perdido lá por cima. E aí eles chegam para Arão e dizem: Arão, olha, Moisés sumiu, cara. A gente não está encontrando, então a gente precisa ter de Deus, outros deuses para nós. E você precisa trazer esses outros deuses. Porque Moisés trouxe um, você tem que trazer outro. Então mostra para nós quem são os deuses que nos tiraram do Egito.
E aí Arão, com toda a sabedoria espiritual dele, que tinha, homem de fé, temente a Deus pra caramba, vira e fala assim, tragam para mim todos os brincos que as esposas, os filhos e as filhas têm, e vamos fazer aqui algo diferente. Ele joga, e é engraçado como o texto coloca, diz que ele derrete tudo aquilo, e depois ele com ferramenta própria, ele forja o bezerro, ele cria o bezerro. Mais tarde, quando Moisés desce do monte e vai peitar Arão, diz, Arão, o que é que aconteceu? Ele diz, eu não sei, cara. Nós pegamos esses brincos todos, jogamos dentro da coisa e saiu este bezerro. Saiu. Engraçado como a idolatria sempre associa a mentira. Como a mentira e a idolatria caminham juntos. Da mesma forma, como é interessante nesse texto, uma coisa muito louca. Eles criam um bezerro, e eis aí os seus deuses, ó Israel, disse Arão, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao... Olha que coisa louca. O povo havia criado para si um novo ídolo, um ídolo que, segundo eles, tinha tirado eles de toda a escravidão, tinham os tirado de toda a escravidão no Egito, e de repente eles estavam aqui, num movimento daquele ídolo sendo adorado, mas eles iam começar com uma festa para o Senhor. E a partir daí, eles fazem essa festa, eles promovem essa festa, e o resultado de tudo isso é que o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Foi festa da pesada, boa, não era balada mesmo, não era festinha de aniversário de criança, era balada, eles caíram na Gostoso de ler esse texto porque traz para nós muita coisa mesmo. A primeira característica é que semana passada nós vimos que a idolatria é um problema de coração. O meu coração deseja determinadas coisas, e porque ele deseja determinadas coisas, ele cria para si deuses que satisfaçam estas coisas. Hoje o que nós vamos ver também é que existe na idolatria um problema de visão. Não é só do coração, mas a visão também está enxergando tudo errado, tudo embaçado. O texto diz assim, venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que nos aconteceu. Interessante que o povo estava 360 anos escravizados lá no Egito. Eles estavam tomando um couro lá. A mão forte do faraó estava fazendo com que a vida daquele pessoal lá se tornasse insuportável. A tal ponto que Deus ouve o clamor, vê a aflição e desce. A vida deles estava muito difícil, muito complicada lá. Eles eram escravos, não tinham liberdade. Estavam lá totalmente longe de casa, sem poder fazer o que queria, com a mão de um opressor pesada sobre eles. Eles não viam futuro nem para eles, nem para as próprias famílias, para os filhos. Estavam sofrendo com tudo isso. O resultado é que começam a clamar. Deus vem e começa um movimento de libertação do povo do Egito. E começa com coisas extremamente incríveis. Ele manda as pragas, ele abre o mar vermelho, ele faz com que o exército inimigo seja sucumbido ali no mar, logo depois que eles passam em terra protegida. Ou seja, Deus criou um monte de coisas, Deus fez um monte de coisas, Deus habitou no meio daquele povo e mostrou a sua glória de forma sobrenatural. O resultado de tudo isso é que eles chegam para Arão e diz, escuta, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Engraçado como eu não quero enxergar Deus. Eu não quero enxergar Deus. E aqui pesa algo muito intenso. Porque Deus se revela. Porque Deus tem demonstrado quem Ele é. No meio do mundo totalmente perdido como nós vivemos, Deus continua sendo Deus.
e Ele continua imprimindo o seu caráter, Ele continua imprimindo o fato dele ser Deus, continua imprimindo os seus atributos invisíveis na criação. A gente olha para a criação e a gente entende que existe um Deus superior. Da mesma forma como Deus continua imprimindo em nós a sua lei moral. Nós sabemos desde pequeno que tem coisas que são certas, tem coisas que são erradas, tem coisas que deveríamos fazer, tem coisas que não deveríamos fazer, porque o nosso coração tem a impressão da lei moral de Deus na nossa vida. Da mesma forma como para nós nos tornamos ainda mais indesculpáveis pelo movimento de Deus, porque a gente tem a revelação escrita. A palavra de Deus deve ser avaliada, lida, entendida por nós, não por qualquer coisa, mas porque é a revelação do próprio Deus para nós. Ele vai nos ensinar como é que nós o seguimos, como é que nós o entendemos, como ele pensa e como ele age. Portanto, Deus continua se revelando e o problema é que eu não quero enxergá-lo. Romanos 1, 21 diz, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Nem lhe renderam graças. É interessante como o texto de Romanos começa dizendo, são homens, mulheres que entenderam quem Deus é, que sabem e são conscientes da existência de Deus, entende que existe um ser superior, entende que existe um Deus criador, entende tudo isso, mesmo entendendo a existência desse Deus superior, cria para si outros ídolos. Não lhe glorificam e nem lhe rendem graças. Sabe da existência desse Deus, entretanto, não se rende à existência desse Deus. A segunda coisa que o texto nos mostra é o primeiro colocado do coração, o top 10 na Billboard espiritual da minha vida. O texto diz, venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Quer dizer, caramba, nós precisamos aí de deuses que nos conduzam. O Deus que Moisés seguia, esse a gente não sabe mais onde está, porque o Moisés que trouxe esse Deus para o nosso meio, também nós não sabemos onde está. Então, por favor, vamos criar outros deuses que nos conduzam. Nós queremos seguir outras coisas. Por não enxergar Deus, eu substituo por algo que eu anseio. O texto de Colossenses diz o seguinte, assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, a ganância que é a idolatria. Ele diz, vocês têm que fazer morrer a ganância que é a idolatria. Em outras palavras, quando você pega os 10 mandamentos, os primeiros 3 mandamentos, eles pontuam claramente dizendo, existe um único Deus e somente este Deus você vai adorar. Você não vai criar para você ídolos, imagens, nada disso. É com este Deus que você vai tratar. O resultado é que se eu caminho com este Deus, o 10º mandamento diz, você não vai cobiçar coisa alguma, significa que você não vai desejar nada do que você não tem. Por quê? O que você tem, que é este Deus, Ele é tudo para você. Ele é a razão da sua existência, Ele supre a sua existência. Você entende quem Ele é, e porque você entende quem Ele é, você o cultua, você o busca, você o entroniza. A partir do momento que eu deixo ele de lado, eu termino com a quebra do 10º mandamento. Eu começo a olhar todas as coisas e eu começo a desejar tudo o que não tenho, porque eu vivo insatisfeito. Porque aquele que supre de fato toda a minha existência, já não é mais o objeto da minha adoração. Eu vivo oco. Eu vivo frustrado, buscando coisas. A ganância é desejar algo que eu não tenho mais do que o próprio Deus. Eu vou amar um objeto, uma ideia ou uma pessoa mais do que eu amo a Deus. Eu vou querer mais do que eu quero. Eu vou querer mais do que eu quero a Deus. Eu vou desejar mais do que eu desejo a Deus. Eu vou valorizar mais do que eu valorizo a Deus. Eu vou ter mais prazer do que tenho em Deus. Pode ser inúmeras coisas. Pode ser um namorado, que eu perco o namorado e eu digo, cara, a minha vida se foi. Pode ser um marido, que eu perco o marido e eu digo, cara, a minha vida se foi. Pode ser bons resultados na
empresa. Aonde eu vivo para que a empresa traga, para que eu possa obter bons resultados dentro da minha empresa. Eu preciso alcançar a pontuação, eu preciso alcançar as metas, eu preciso bater as metas. E isso eu desejo mais do que qualquer outras coisas. Pode ser o resultado da própria empresa, não mas eu sou empreendedor, eu sou o dono da empresa e essa empresa precisa se tornar lucrativa porque ela precisa pagar as minhas contas, porque ela precisa sobreviver, porque eu preciso continuar no mercado, porque eu preciso fazer diferença no meio da concorrência. E aquilo se torna um ídolo para você e você vive em função disso. Pode ser a sua vida profissional, aonde você não consegue enxergar qualquer outras coisas, a aprovação de outras pessoas. Eu vivo para ser aprovados pelos outros, eles têm que olhar para mim e dizer, você é o cara, eu estou junto com você, eu te aceito do jeitão que você é. Pode ser o prazer sexual, por isso eu troco de esposa, eu troco de namorada, eu troco de relação o tempo todo. Por isso eu vivo associado à pornografia e metido dia e de noite nesse ambiente de pornografia. Pode ser um hobby, pode ser uma banda, pode ser um time de futebol. Para alguns, no meu caso, já está sendo vendido que é religião mesmo. Pode ser um carro. Recentemente eu ouvi um marido que destruiu a esposa no telefone, na frente de todas as amigas, porque a esposa tinha batido o carro. Pode ser um carro, pode ser um carro, que passa por cima de Deus e passa por cima de pessoas. Pode ser um carro, pode ser um carro. O primeiro colocado do meu coração, ele domina o meu coração. Eu tive o conhecimento de Deus, apesar de ter o conhecimento de Deus, eu coloquei alguma outra coisa no lugar. O resultado de tudo isso é que Deus fica irado. Deus fica por conta com essa história. Por conta com tudo. O povo disse para Arão, venha, faça para nós deuses que nos conduzam. Pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos mais o que lhe aconteceu. A conversa seguinte entre Deus e Moisés foi o seguinte: então o Senhor Deus disse a Moisés, desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-se sacrifício e disseram, eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram você do Egito. Disse o Senhor a Moisés, tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, saia da minha frente, Moisés. Pica as mulas daqui, porque a minha ira vai se acender contra eles e eu vou destruí-los. Depois farei de você uma grande nação. Interessante isso. A ira de Deus. Nós participamos da ceia, onde nós falamos do movimento de Deus, que a graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus nos alcançou, entretanto, a graça tem um preço absurdo. A graça é olhar para este Deus e dizer, eu entendi o que o Senhor fez por mim. Algo que era impagável, o Senhor pagou, por isso a graça me alcançou. Por isso hoje eu posso ser salvo, porque o preço do meu pecado foi pago. Não há mais condenação para mim, porque o preço foi pago. Entretanto, a mesma condenação, e você pode ler na sua casa 1 Coríntios 10, quando Paulo está trabalhando com aquele povo, dizendo, o que aconteceu no Egito, vocês estão repetindo agora. Estes caras, eles caminharam durante o dia, e o que os mantinha no prumo, em direção, era uma coluna de fogo, de fumaça, onde o próprio Deus estava ali, mostrando quem ele era e dirigindo o povo. À noite era uma coluna de fogo, e eles iam atrás daquela coluna. Apesar do Deus no meio deles, eles preferiram esquecer esse Deus, eles preferiram desconsiderar esse Deus, e eles criaram para si ídolos. Foi este Deus que foi lá no Egito, ele ouviu o clamor, ele viu a aflição e ele desceu lá no Egito. Ele se fez ali na pessoa de Moisés o libertador e tirou aquele povo do Egito.
E o povo cria para si ídolos. E o povo olha para todo esse movimento e diz: não é este Deus que nós queremos seguir, nós preferimos bezerros de ouro. Estes sim são os nossos deuses. Estes sim nos tiraram do Egito. E aí Deus chega para Moisés e diz: apesar de todo o movimento que eu fiz, apesar de toda a postura que eu fiz, este povo está brincando comigo. Sai da minha frente, Moisés. A minha ira vai se acender contra esse povo. E eu vou destruir esses caras todinhos. Interessante que Êxodo 25 diz: não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante dele nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Qual é o conceito de um Deus zeloso? É um Deus que tem zelo, cuidado, carinho. É um Deus que sente ciúmes. Tiago diz isso. Diz que Deus olha para nós com algo como: este povo me pertence, entretanto este povo não me quer. Este povo me pertence, entretanto esse povo não me tem como Deus. Este povo é meu, entretanto este povo não quer saber de mim. Porque uma das coisas que eu e você precisamos entender é que quando a gente lê, por exemplo, Romanos 1:18, diz: portanto a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e justiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. A salvação é coisa séria. Tem muita gente que está brincando com salvação, porque a salvação sem dúvida nenhuma é pela graça. A salvação sem dúvida nenhuma é um movimento de Deus por nós. É o Deus que viu a nossa aflição e desceu ao nosso encontro. É o Deus que ouviu o nosso clamor e desceu ao nosso encontro. O Deus que pagou o preço da separação que nós tínhamos para com Ele. Deus disse: é impagável da sua parte. Não há o que você faça que você possa pagar o que você fez contra mim. E a ofensa foi para com Deus. Portanto, o único que poderia perdoar era Ele. Porque Ele era o ofendido. Ninguém mais poderia perdoar por Ele. Ele diz: eu vou perdoar. Não só vou perdoar, como vou pagar o preço do pecado. Eu desço aí. E pela graça é que vocês são salvos. O problema é que a gente traz o conceito da graça para as nossas vidas, dizendo: Deus nos alcançou. Beleza, bacana. Só que há um outro lado da moeda que é imprescindível. Porque Deus nos alcançou. Aquele que é verdadeiramente salvo valoriza o que Deus está fazendo. Entende quem Deus é. E nega a si mesmo, toma a sua cruz e então ele segue. Então, ele segue. O problema é que Deus aplacou a própria ira com a morte de Jesus Cristo. Não há dúvidas. Mas não quer dizer que se eu não entender isso, e eu me disponibilizar, me render aos pés desse Jesus Cristo, eu não vou me ver com a ira de Deus mais tarde. Porque salvação é para os que creem. A graça é para todos. A salvação é para os que creem. Por isso, como é que eu e você podemos substituir um ídolo? E um ídolo, ele só é substituído por um outro. Não tem como eu vou destruir esse Deus. Eu vou agora lutar contra esse Deus. Eu vou dar uma surra nesse Deus. Bacana. Se você não tirar esse Deus e colocar um outro no lugar, alguma coisa está errada. E vai ser impossível vencer esse Deus. Esse Deus, ele não é derrotado, ele é substituído. Olha o que o texto mostra para nós. Respondeu-lhes Arão: vocês querem um outro Deus? Vocês estão precisando de algo para confiar? Então tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas. E principalmente tirem os piercings de nariz e tragam-nos a mim, diz o texto. Diz o texto. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão, e ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou como uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram você do Egito.
Nós temos um Deus, esse Deus sumiu. Nós temos um Deus, esse Deus era representado por um homem, esse homem sumiu. Nós precisamos de um Deus. Este Deus saiu, tem que entrar um outro. Nós precisamos de um Deus para quem nós vamos confiar. Nós precisamos de um Deus que nós vamos colocar toda a nossa crença. Nós precisamos de um Deus que vai controlar a nossa mente, que é o que vimos na semana passada. Que vai dirigir as nossas emoções, que vai trazer todo o controle para o nosso coração. Deuses que segurem o nosso coração. Nós precisamos de Deus. Portanto, Arão, resolve esse problema. E Arão, de forma sábia, resolve. Daqui os brincos, vamos criar um Deus. Vamos criar um Deus. Agora, como é que a gente tira estes deuses da minha vida? André, eu já entendi. A minha profissão eu idolatro. Os meus filhos eu idolatro. A minha esposa, o meu esposo eu idolatro. Eu tenho idolatrado um carro. Eu tenho idolatrado um hobby. Eu tenho idolatrado... Eu entendi, André. Como é que a gente faz isso? Na cabeça da gente, a gente coloca o seguinte... É Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar. A graça me foi alcançada, então já não tem mais condenação sobre mim. Então no dia que Deus quiser, Ele vai me fazer uma pessoa nova. No dia que Deus quiser, Ele vai me dar um coração novo. Dá-me um coração novo, ó Pai, um coração regenerado, um coração arrependido, dá-me um coração novo, Pai. E aí eu vou ficar clamando isso, e clamando e pedindo, e dizendo, olha, ainda não mudei porque Deus não operou em mim, tanto querer como realizar. Ainda não mudei porque Deus não fez um movimento para minha salvação. Ainda não movimentei porque Deus não quis, mas vai chegar a hora que Deus vai mudar. Pois é, o que a Bíblia nos ensina é que se Deus é Deus, e Ele é o Deus da minha vida, eu vou agir de acordo com isso. Olha o texto de Colossenses 3:5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Façam vós, façam vocês, façam tus morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Quem é que faz morrer? Eu. Sou eu. E por que eu faço morrer? Porque eu encontrei um Deus a quem eu quero agradar. Porque eu entronizei um Deus na minha vida. Porque eu fiz desse Deus o Deus da minha vida. E aqui eu vou parar para dar um parênteses, primeiro, daquilo que eu aprendi do pastor que me criou. Segundo, da minha experiência como pastor. O pastor que me criou, Ari Veloso, ele pregava para uma multidão de 3.000 pessoas, sei lá eu quantos tinha por aí, né, Renatão? 3.000, ele dizia assim, se 30% dessa população entendeu quem Jesus Cristo é, eu estou feliz, mas eu ainda acho que nem isso aconteceu. Nos meus atendimentos, eu tenho visto um monte de coisas no lugar de Deus da nossa vida. Um monte. O resultado de tudo isso é que tem pessoas que continuam, mesmo no meio da igreja, fazendo como Arão fez, construindo altares e ali sacrificando para o Senhor, como se aquilo fosse um movimento extremamente espiritual. Os caras vivem ali, fazem o que tem que ser feito, entretanto existem ídolos que têm dominado o coração dele, existem outros deuses que têm segurado a vida dele, eles têm toda uma proforma espiritual, mas eles têm um coração rendido a um Deus verdadeiro. E você não vê na vida dele transformação de fato, porque aqueles deuses continuam ali, apesar de todo o movimento espiritual que a pessoa propõe. O texto é pesado quando o próprio Jesus Cristo dizendo, muitos de vocês vão chegar na minha presença dizendo, Jesus, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu fiz isso, eu expulsei demônios. E são movimentos espirituais. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço.
Porque salvação tem a graça de Deus que nos alcançou, na qual a gente não tem mais condenação. Entretanto, porque eu não tenho mais condenação, eu vivo do modo digno do qual eu fui chamado. Eu faço morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Paulo dizia, eu trouxe cativo todo tipo de pensamento para a obediência de Jesus Cristo. Cativo o pensamento significa que eu deixei de pensar. E quando vinha qualquer pensamento que era contrário a Jesus, eu parei de pensar nisso. Eu trouxe cativo, escravo o meu pensamento. Eu esmurrei o meu próprio corpo. Eu o reduzi à escravidão. Eu trouxe o corpo, o meu físico, altamente focado na obediência a esse Jesus Cristo. Porque eu fiz morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Porque Jesus Cristo morreu por mim, a sua graça me alcançou, eu não tenho mais culpa diante dele. Portanto, por isso eu posso viver de modo digno do evangelho do qual eu fui alcançado. É dessa forma que eu tenho que viver. É com essa cara que eu tenho que fazer. Essa semana nós lemos um texto de Romanos 5, de 3 a 4. Quem leu, levanta a mão, por favor. Bem alto, o mais alto possível. Levanta bem alto. Quem não leu, não levanta, porque a mão vai cair. Certeza absoluta. Hoje de manhã a gente teve que ler umas 4 ou 5 mãos que caíram. Está lá na minha sala, a pessoa vem buscar essa semana. Romanos, ele mostrou um movimento bem bacana para nós. Não só isso o quê? Paulo vem colocando no capítulo 5, no primeiro verso, dizendo, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Israel falou na hora da ceia, muito bem, qual é o conceito de paz do judeu? A palavra é shalom, e o shalom não é a ausência de guerras. É o que eu sempre falo, você vai para a faixa de Gaza, entre Jerusalém e Beirute, um tratado de paz foi estabelecido ali. Ali existe paz? Não, ali existe, apesar do tratado de paz, uma ausência de guerras. Porque no conceito bíblico, paz é harmonia. Olha que coisa bacana, justificado pois mediante a fé, eu tenho harmonia com Deus, porque antes eu não tinha. Antes eu tinha um monte de outros deuses que me dirigiam, agora não, eu estou na mesma linguagem, na mesma pegada, na mesma direção. Eu caminho junto com este Deus, com quem eu me identifico pra caramba. Eu tenho paz com Deus. E tudo isso é feito pela fé por causa da graça em Cristo Jesus. Joia, entendi, a graça me alcançou, a graça me basta, eu agora tenho paz com Deus, eu agora não tenho mais problemas com Deus, eu estou em harmonia. Joia, você entendeu uma parte da salvação. Só que Paulo continua crescendo, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Lemos isso essa semana. Ele fala de um ciclo de restauração, um ciclo da esperança. Um ciclo que por causa da graça nós podemos percorrer esse ciclo e ser homens e mulheres cheios de esperança. Mas ele também acrescenta depois, no texto de Tessalonicenses 1, de 9 a 10, dizendo o seguinte: deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Está entendendo? Nós já estamos isentos e podemos ser isentos da ira porque a graça nos alcança. Agora, se nós não tratarmos a graça da maneira como ela tem que ser alcançada, nós continuamos debaixo da ira e um dia, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que nos ver com um Deus que se ira. Entendeu ou não? Está claro? Mas também nos gloriamos nas tribulações.
Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, segurança. Participar desse ciclo nos dá a certeza da salvação, de que um dia a ira de Deus não recairá sobre mim, porque eu entendi da graça e eu cresci no meio das tribulações. Eu tenho esperança, porque um dia essa ira não vai cobrar nada de mim, porque eu respeitei o Deus que veio ao meu encontro e me salvou pela graça. É um ciclo que nos livra da ira e nos dá a certeza de salvação. Agora presta atenção, o ciclo como ele acontece, ou essa roda da esperança que nos livra da ira e nos dá a certeza da salvação. Primeiro ele fala de uma tribulação. Nós temos tribulação. Interessante que todas as vezes que nós pensamos em tribulação, o conceito para nós é de algo externo que nos aterroriza muito, que vem contra nós e que abala a gente. 2018, nós estamos em 19, mas 2018 foi um ano muito difícil para mim. Eu comecei perdendo a CNH, aí a CNH atazanou a minha vida. Vocês dão risada e eu quero que vocês que riram, mas assim que percam a CNH também, de coração, de coração. O mesmo mal que eu sofri, eu declaro sobre vocês agora. E recebam, e recebam. Comecei perdendo a CNH, foi para mim e tem sido para mim um transtorno. Depois eu perdi meu pai. Nunca tinha perdido alguém tão próximo. Foi duro para mim. O Juan foi embora, que foi duro a ida do Juan também, mas ao mesmo tempo me sobrecarregou de tarefas que eles vinham num ano que nós saímos de uma igreja e viemos para outra. Depois o Pedro foi embora. E a partida de um filho machuca o coração de um pai. E aí depois eu tive o diagnóstico de câncer. Cara, foi um ano cheio de tribulações, sem dúvida nenhuma. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Essas tribulações não são nada quando eu comparo o que o meu coração luta para se tornar rendido a Jesus Cristo, Senhor e Salvador da minha vida. As lutas do pecado, as ofensas que eu cometo, aquilo que eu penso, aquilo que está no meu coração, essas tribulações que eu enfrentei, elas são fichas perto de todas as outras que são interiores. Interessante é que, na minha opinião, Paulo se foca muito mais nisso do que na outra. Ou ele está dizendo, as outras só servem para tratar isso. Ele diz, vocês têm tribulação, e na tribulação vocês vão ter que ter perseverança. Sabe o que é perseverança? É insistir num fator, numa dimensão chamada tempo. Eu vou insistir agora, vou insistir depois de amanhã, vou insistir, vou continuar insistindo, até terminar de insistir. Eu vou insistir. Significa que não é, eu tentei mudar hoje, mas não consegui. Deus, muda o meu coração. Não, Deus, eu preciso mudar. E eu vou insistir, eu vou entrar nesse deserto, eu vou pagar o preço disso, eu vou entrar nessa direção, eu vou excluir essas coisas da minha vida, eu vou fazer morrer a natureza pecaminosa, a natureza humana, eu vou me render aos pés de Cristo, eu vou insistir, porque é tarefa minha. É tarefa minha. E depois disso, eu tenho um caráter aprovado. Então eu começo com a tribulação, eu passo por perseverança, e o meu caráter é aprovado. E o caráter aprovado significa que eu começo a parecer mais com Jesus Cristo. Aí vem uma tribulação, perseverança, caráter aprovado. E aí eu começo a olhar para mim dizendo, eu tenho esperança. Porque eu sou um sujeito que cada dia que passa, o meu caráter está se tornando mais aprovado por causa das tribulações, e a insistência nessas tribulações. Quando Jesus Cristo voltar, eu vou poder mostrar para Ele que a morte dele na cruz por mim, que a graça dele que me alcançou, fez valer-se na minha vida. Porque sem essa graça eu não teria sido salvo. Mas eu o entronizei como o meu Salvador. Eu o fiz como o meu Senhor. Eu fui convertido de fato a Ele.
não fui um mero frequentador de igreja. Eu fui um seguidor dele, de fato, de fato. E aí você percebe que isso é um ciclo. A tribulação, perseverança, caráter, tribulação, perseverança, caráter, tribulação, perseverança, caráter. Até que esta roda vai me enchendo de esperança. Eu preciso pagar o preço. Gosto muito do que o nosso guru Zé Roberto Soares Pires, que essa semana escreveu no Facebook uma palavra, e ele está precisando muito da nossa oração, porque a Cecília está internada na UTI com problemas pulmonares, a gente deveria gastar muito tempo orando por ele. O Zé essa semana escreveu dizendo: eu entro no deserto da abstinência confiando cegamente que ali na frente ele vai me dar a força e a direção. Uma coluna de fogo às noites e uma coluna de nuvem durante a cada dia. E ele ainda acrescenta dizendo, Rick Warren disse, o Espírito Santo de Deus somente libera poder no momento em que você dá um passo de fé. Deus espera que você haja primeiro. Não espere sentir-se poderoso ou confiante. Siga adiante na sua fraqueza, fazendo a coisa certa, a despeito dos seus medos e sentimentos. Eu começo a fazer. E eu vou obedecer. É interessante que o Celebrando trata um conceito bacana. E todos nós deveríamos ter pelo menos uma temporada no Celebrando. Ele diz o seguinte, nós temos um poder superior, esse poder superior chama-se Jesus Cristo. Nós vamos trocar tudo o que nos acorrenta, que nos prende, os nossos vícios, as nossas compulsões, as nossas falhas de caráter, por este Jesus Cristo. Então eu vou viver em função deste Jesus Cristo. E como é que eu sei que a minha recuperação se instaurou? Quando eu vivo em abstinência. Quando aquilo que eu fazia já não faço mais, por causa de Cristo. O problema, e mesmo celebrando, é que tem muita gente que está trocando o vício, a compulsão. Eu parei de beber, mas eu continuo fazendo essa coisa aqui. E o que nós entendemos, porque a Bíblia nos ensina, é que um ídolo ele é substituído. Então eu vou substituir esse ídolo por Jesus Cristo. Não vou fazer mais nada além de obedecer a Cristo. E para isso eu entro em abstinência. E aí eu paro de fazer. Por isso a gente pode olhar algumas coisas no nosso coração para saber se temos idolatrado outras coisas. Ou se entramos de fato em abstinência. Primeiro, quando o que se faz é proibido por Deus. Por exemplo, é proibido adulterar. Se eu continuo em adultério, o adultério é um ídolo para mim. Deus foi posto de lado. A graça se tornou barata. O adultério se tornou o meu ídolo. Se eu não posso mentir, porque Deus proíbe a mentira e eu continuo não mentir, eu estou olhando para a graça dizendo, essa sua graça é barata. Porque eu continuo nessa história. Então, o que eu vou fazer é agora continuar nessa situação, porque a sua graça me alcançou, mas eu não respeito a graça. Se a Bíblia nos ensina que nós temos que perdoar, e eu não posso ficar em divisão com meus irmãos, mas eu continuo insistindo nisso que Deus proíbe, eu viro para Deus e digo, a sua graça é barata. Eu até frequento o culto, tenho meus altares, faço as minhas coisas, mas a sua graça é barata. O ódio, a raiva e a ira tem sido o meu Deus, eu tenho idolatrado esse sentimento. Então eu vou deixar isso de lado. Segunda pergunta, quando o desejo é desproporcional? Quando eu quero aquilo acima de qualquer coisa? Quando eu só penso na profissão, quando eu só penso no meu emprego, quando eu só penso na minha carreira, quando eu só penso e eu só sossego quando o dinheiro que eu tenho for X na minha conta bancária, quando aquilo for norteando meus pensamentos, os meus sentimentos, dominando o meu coração, quando o desejo em relação a isso é desproporcional. Uma terceira característica de que aonde podemos identificar a idolatria é quando não é permeado pela gratidão. O oposto da gratidão, o inverso da gratidão, biblicamente falando, não é a ingratidão, mas a murmuração. É quando você pega a pessoa e a pessoa nunca está feliz.
Ela nunca chegou no lugar que ela gostaria de chegar, mesmo estando no lugar que ela sonhou. Ela continua reclamando, e ela continua desejando, ela não sossega o coração, buscando desenfreadamente algo, porque ela continua infeliz cronicamente. Em alguns momentos até agudamente. Uma outra pergunta é quando se deseja mais do que a Cristo. Eu quero muito mais a esposa que foi embora do que Jesus Cristo. Porque se ela não voltar, eu não tenho vida. A minha vida depende do retorno dela. Eu desejo muito mais um emprego do que Jesus Cristo. Porque se o meu emprego não voltar no padrão que eu tinha antes, eu confesso que eu prefiro não viver, porque a minha vida é este emprego. Uma outra característica é quando a certeza de que é um direito. Eu mereço isso, porque fizeram isso contra mim. O mundo é injusto. Deus tem me usado como tábua de tiro ao alvo. Eu sou o sujeito mais infeliz. Por que fulano fez isso comigo? Porque a graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mesmo no momento mais injusto da sua vida, a graça de Jesus Cristo te basta. E o poder dela te aperfeiçoa na fraqueza. Uma sexta característica é quando começa a afetar os nossos deveres e obrigações. Aquela pessoa que arruma uma compulsão qualquer, um vício qualquer, e aí os deveres e as obrigações afeta o trabalho, afeta o relacionamento dele dentro de casa, afeta quando o esporte vale mais do que os relacionamentos, aonde a minha esposa, meu caso não é, né? Que o esporte incomoda o coração da minha esposa, que eu gosto mais do esporte do que a ela, do que dela. Graças a Deus, lá em casa, precisava mudar um pouco essa idolatria. Mas tem gente que tem sido assim. Tem gente que tem vivido dessa forma. Quando se torna insensível às necessidades dos outros. Eu estou dentro da empresa tão focado naquele Deus que é bater metas, me manter, me colocar num pedestal maior onde eu vou ter muito mais recursos. E eu não tenho a capacidade de enxergar o sujeito que está com uma crise de casamento do meu lado, precisando de ajuda de um bom cristão, de alguém que foi alcançado pela graça, para manifestar a graça ali também. Quando não promove mais santidade. A nossa luta é contra o pecado. Muita gente diz que é contra o diabo. O diabo está aí, está fazendo um monte de coisa. Essa semana em especial tem sido difícil para mim. Mas a luta é contra o pecado. E tem ídolos que alimentam o pecado. Então, quando eu estou desejando aquilo de tal maneira que o caráter aprovado não está sendo visto em mim, isso é um ídolo na minha vida. Quando destrói a confiança na bondade de Deus, gente, como quando a gente enfrenta determinada situação e a gente não alcança determinada situação, a nossa tendência é jogar a culpa toda em Deus. O Senhor é um Deus mau, o Senhor gosta de me ver sofrendo, o Senhor me lembra minha sogra, o Senhor vai... Aí a gente vai falando de Deus, metendo o pau em Deus. Hoje de manhã uma sogra me procurou e falou: por que você fala tão de mal de sogra? Eu falei: não, pergunta para o seu genro, depois a senhora pergunta para mim, não precisa perguntar para mim. Então esse conceito, né, de que Deus não é bom. E por fim, quando a perda nos paralisa emocionalmente. Eu perdi aquele ídolo, meu mundo caiu. Eu estou na fossa. Eu só escuto a playlist Fossa Today no Spotify. Eu ando com o olho inchado de tanto, a cara deformada. Você lê e fala: o que foi? O que aconteceu? É cebola. Eu odeio cebola. Descascar a cebola.
Você não consegue viver. Está paralisado. Aquilo se tornou um ídolo na sua vida. Se tornou um ídolo na sua vida. Agora, a adoração ela pode ser replicada. E é aqui que a gente checa o nosso coração diante de Deus. Você vai pegar o texto de Moisés, de Êxodo 32, 9 a 11. Assim que Moisés entrava na tenda do encontro, um lugar onde qualquer judeu poderia ir lá conversar com Deus, assim que Moisés entrava na tenda do encontro, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Eu vivo uma vida tão intensa com Deus, aonde a adoração a Deus é tão espelhada no meu relacionamento com Ele, na minha vida com Ele, no meu caráter aprovado, na esperança que eu tenho, mesmo no meio das lutas todas, que as outras pessoas olham para mim e dizem, apesar da feira da vaidade que há aí fora, os valores deste mundo, você é um cara diferenciado. Você tem sido sal, você tem sido luz. Eu não quero aquilo porque aquilo não mata a sede de ninguém. Eu quero essa água da qual você bebeu, que do seu interior fluem rios de água viva. Você tem vida de montão. Eu quero isso. Da mesma forma como aconteceu com os crentes de Tessalônica. De fato, disse Paulo, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, de muita tribulação, de muita luta, vocês perseveraram, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia. Eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Que texto! De um povo que brilhou a luz de Cristo. E a fama deles percorreu a Ásia. Porque eles se posicionaram, entendendo a graça e de acordo com a graça. Por isso eu termino com a palavra do apóstolo João, em 1 João 5, 21. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Que texto bacana. Porque João ele vem falando, e a partir da semana que vem a gente vai estudar a carta de 1 João. Muita gente tem perguntado para mim, para o Israel, para Renan, para todos. Vocês deveriam continuar com este textinho que vocês estão mandando todos os dias. Tem gente que me cobra todo dia o texto do dia seguinte. Tem gente que não tem tido grupo. O que ele fez é criar um grupo. Manda para a família, que nem cristã é, e diz, vamos estudar a Bíblia junto. E a família discutindo... discutindo a palavra. Interessante de pensar isso. Uma senhora que não consegue digitar, mas grava o áudiozinho para o grupo das reflexões dela. Cara, que coisa bonitinha, o povo pagando o preço. Porque seguir a Jesus Cristo é leitura diária. E presta atenção, leitura diária não é uma leitura que se faz durante a manhã, ou num período logo cedo, ou antes de dormir. Leitura diária é aquela leitura que vai me dirigir durante o dia. Não saia da sua boca a palavra torpe, aquilo reverbera em mim o dia inteiro. Opa, o que eu estou falando? Epa. Eu vivo pela graça, e pela graça eu tenho que entender as frustrações e as tribulações do dia de uma forma. Então eu vou entender dessa forma. Vamos em frente, vamos em frente. A partir da semana que vem, a gente vai começar a ler 1 João. E a gente vai estudar 1 João. Porque se o problema é uma questão de visão,
a gente vai enxergar quem é Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, disse João. Então a gente vai para uma carta onde a gente vai enxergar quem é esse Deus e o que Ele fez por nós. Por isso a palavra termina de João. É o último versículo da primeira carta de João. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Vocês entenderam quem esse Deus é? Está claro para vocês do amor deste Deus. Está claro para vocês o que Ele fez por vocês. Portanto, agora, concentrem o coração de vocês nisso aí. Eu tenho certeza que você está aqui e talvez já tenha identificado alguns ídolos. Tem sido muito engraçado. O pessoal chegando para mim dizendo, eu sou um idólatra. Eu digo, eu também. Como é que a gente vive os ídolos de fato? A gente não vai trazer esse ônus para vocês sem ser um povo que vai descer junto e dizer, nós vamos compreender como é que a gente guarda-se dos ídolos. O que significa isso? Agora a gente precisa do compromisso. O que precisava ser feito para você vencer o pecado, Jesus Cristo já fez na cruz. Não reina sobre o seu corpo mortal o pecado, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Que graça maravilhosa. Entretanto, é necessário fazer morrer o velho homem, por causa da graça. Como é que a gente faz isso? Vamos ver o semestre inteiro isso. No casamento, na profissão, na ideologia, na religião. Vamos olhar o semestre inteiro tudo isso. Mas a gente precisa do compromisso. Compromisso das disciplinas espirituais. Eu vou ler, eu vou orar, eu vou discutir, eu vou jejuar. Eu vou assumir esse compromisso. Eu vou assumir esse compromisso. E eu quero orar por você agora. Se você quer assumir esse compromisso, se você não quer, não é vergonha nenhuma, pode ficar sentado. Mas se você quer, fique em pé, porque eu quero orar por você. Eu quero que Deus lhe dê a capacidade, a compreensão de como é que se guarda dos ídolos de fato. Como se responde à graça verdadeira. Como é que a gente faz morrer o velho homem. Como é que a gente vai viver de acordo com isso. Eu quero orar por você agora. E a minha oração é, Pai querido, que o Teu Espírito venha sobre nós, testificando com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, que passemos a encarar as tribulações como uma oportunidade para a esperança, uma oportunidade de perseverar, uma oportunidade de ter o caráter aprovado, uma oportunidade de aproveitar desta tribulação e viver a esperança em Cristo Jesus. Paizinho, venha sobre a nossa comunidade, venha sobre todos nós com Teu Espírito, com a compreensão da Tua palavra, com o desejo de Te buscar cada vez mais, que a gente entenda o preço que precisa ser pago, o compromisso a ser assumido, o vínculo que queremos estabelecer com o Senhor. Paizinho, venha sobre nós cada vez mais e que a Tua atuação na nossa vida seja totalmente enxergada por nós, que as escamas que o diabo colocou, nos impedindo de enxergar o Evangelho da glória de Jesus Cristo, caia em nome do Senhor Jesus Cristo, e que possamos viver de acordo com o Teu princípio, de acordo com o Teu Evangelho, de acordo com a Tua vida. É em nome do Senhor Jesus que eu oro, em nome do Senhor Jesus que nós dizemos juntos. Fique em pé, vamos cantar confirmando, afirmando, valorizando o compromisso e a compreensão que entendemos do que Deus tem para nós no dia de hoje. Vamos fazer?